Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo depois desse encontro aqui. Hoje leremos um belo texto chamado A Transitoriedade, de 1916, do Sr. Freud. Texto curto, né, que tem muitas reflexões profundas sobre o assunto. Algum tempo atrás, fiz um passeio por uma rica paisagem num dia de verão, em companhia de um amigo taciturno e de um poeta jovem, mas já famoso. O poeta admirava a beleza do cenário que nos rodeava, porém não se alegrava com ela. Perturbava o pensamento de que toda aquela beleza estava condenada à extinção, pois desapareceria no inverno, e assim também toda a beleza humana e tudo de belo e nobre que os homens criaram ou poderiam criar. Tudo o mais que de outro modo ele teria amado e admirado, lhe parecia despojado de valor pela transitoriedade que era o destino de tudo. Sabemos que tal preocupação, com a fragilidade do que é belo e perfeito, pode dar origem a duas diferentes tendências na psique. Uma condiz ao doloroso cansaço do mundo mostrado pelo jovem poeta. Outra, a rebelião contra o fato constatado. Não, não é possível que todas essas maravilhas da natureza e da arte, do nosso mundo, sentimentos e do mundo lá fora, venham realmente se desfazer em nada. Seria uma insensatez e uma blasfêmia acreditar nisso. Essa coisa tem o poder de subsistir de alguma forma, subtraída, subtraída às influências destruidoras. Ocorre que essa exigência de imortalidade é tão claramente um produto de nosso desejo que não pode reivindicar valor de realidade. Também o que é doloroso pode ser verdadeiro. Eu não pude me decidir a refutar a transitoriedade universal, nem obter uma exceção pelo belo e o perfeito, mas contestei a visão do poeta pessimista de que a transitoriedade do belo implica a sua desvalorização. Pelo contrário, significa maior valorização. Valor da transitoriedade é valor da raridade no tempo. Olha que bonito isso, né, gente? Isso é muito bonito. A limitação da possibilidade da fruição aumenta sua preciosidade. É incompreensível, afirmei, que a ideia da transitoriedade do belo deva perturbar a alegria que nos proporciona. Quanto à beleza da natureza, ela sempre volta depois que é destruída pelo inverno. E esse retorno bem pode ser considerado eterno em relação ao nosso tempo de vida. Vemos desaparecer a beleza do rosto e do corpo humano no curso de nossa vida, mas essa brevidade lhe acrescenta mais um encanto. Se existir uma flor que floresça apenas uma noite, ela não parecerá menos formosa por isso. Tampouco posso compreender por que a beleza e a perfeição de uma obra de arte ou de uma realização intelectual deveriam ser depreciadas por sua limitação no tempo. Talvez chegue o dia em que os quadros e estátuas que hoje admiramos se reduzam a pó, ou que nos suceda uma raça de homens que não mais entendam as obras dos nossos poetas e pensadores, ou que sobrevenha uma era geológica em que os seres vivos deixam de existir sobre a Terra. Mas, se o valor de tudo quanto é belo e perfeito é determinado somente por seu significado para a nossa vida emocional, não precisa sobreviver a ela. E, portanto, independente da duração absoluta. Essa consideração me parecia incontestável, mas notei que não produziu impressões no poeta e no amigo. O fracasso me levou a concluir que um poderoso fator emocional estava em ação, perturbando o julgamento deles. E depois acreditei que eu tinha encontrado. Deve ter sido uma revolta psíquica contra o luto, o que depreciava para eles a fruição do belo. Esse é um ponto importante, daqui a pouco a gente conversa sobre o luto. Imaginar que essa beleza transitória deu àqueles seres sensíveis um gosto antecipado do luto para sua ruína, e como o psique recua instintivamente diante de tudo que é doloroso, eles sentiram o seu gozo da beleza prejudicado pelo pensamento de sua transitoriedade.
Para o leigo, o luto pela perda de algo que amamos ou admiramos parece tão natural que ele é considerado evidente por si mesmo. Essa é uma característica também, só, pessoal, para vocês verem como o luto é sempre a perca de alguma conexão. Tá? Isso também tem um livro do Freud chamado Luto e Melancolia, e é sempre a perda de alguma conexão. Não é só sobre a morte, mas o luto fala sobre a falta de. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalhou 30 anos numa empresa, e ela aposenta, ela vai sofrer um luto. Muitas pessoas não sabem, mas ela está sofrendo um luto ali também. Ela perde a conexão com a empresa. Então, o luto tem essa característica da perda da conexão com alguma coisa. Para o psicólogo, porém, o luto é um grande enigma, um desses fenômenos que em si não são explicados, mas que se relacionam a outras coisas obscuras. Nós possuímos, assim imaginamos, uma certa medida de capacidade amorosa, chamado libido, que no começo do desenvolvimento se dirigiria para o próprio eu. Depois, mas ainda bastante cedo, ela se dirige para os objetos, os quais, por assim dizer, incorporamos em nosso eu. Mais um ponto interessante. Se os objetos são destruídos ou se perdemos nossa capacidade amorosa, libido, e ela não é novamente liberada, podem então recorrer em outros objetos em substituição ou regressar temporariamente ao eu. Mas por que esse desprendimento da libido? E seus objetos devem ser um processo tão doloroso? Isso não compreendemos e não conseguimos explicar por nenhuma hipótese até o momento. Só percebemos que a libido se apega a seus objetos e mesmo quando dispõe de substitutos, não renuncia àqueles perdidos. Isso, portanto, é o luto. A conversa com o poeta aconteceu no verão, antes da guerra. Um ano depois rompeu a guerra e despojou o mundo de suas belezas. Destruiu não só a beleza das paisagens por onde passou e as obras de arte que deparou no caminho, mas destroçou também nosso orgulho pelas realizações da cultura. Nosso respeito, portanto, pensadores e artistas, nossa esperança de uma superação final das diferenças entre povos e raças, maculou a altiva imparcialidade de nossa ciência, mostrou nossa vida instintiva em toda a sua nudez, libertou os maus espíritos que existem em nós, os que julgávamos domados para sempre por séculos de educação através das mentes mais nobres. Tornou o nosso país novamente pequeno e o resto do mundo novamente distante. Despojou-nos de muitas coisas que amávamos e revelou fragilidade entre outras coisas que acreditávamos ser sólidas. Não é de estranhar que a nossa libido, tão empobrecida de objetos, tenha se ligado com intensidade tanto maior àquilo que nos restou, que é o amor à pátria, a ternura pelo próximo e o orgulho pelo que temos em comum tenham se fortalecido subitamente. E aqueles outros bens, agora perdidos, tornaram-se realmente sem valor para nós, por terem se revelado tão frágeis e sem existência. Muitos entre nós pensam assim, mas injustamente afirmo outra vez. Creio que os que têm essa opinião e parecem dispostos a uma renúncia permanente, já que o precioso não demonstrou ser durável, acham-se apenas em estado de luto pela perda. Sabemos que o luto, por mais doloroso que seja, acaba naturalmente. Deixa eu só colocar isso aqui. Tendo renunciado a tudo que perdeu, ele terá consumido também a si mesmo. E nossa libido estará novamente livre. Se ainda somos jovens e vigorosos, para substituir os objetos perdidos por outros novos, possivelmente tão ou mais preciosos que aqueles. Cabe esperar que não seja diferente com as perdas dessa guerra. Superado o luto, perceberemos que a nossa elevada estima dos bens culturais não sofreu com as descobertas de sua precariedade.
reconstruiremos tudo que a guerra destruiu, e talvez esse terreno mais firme e de modo mais duradouro do que antes. Fim do texto, pessoal. E aí? Digam aí o que vocês acharam, deem sua opinião, vamos conversar sobre esse texto curtinho, porém profundo de Freud. Eu achei um texto até que otimista, porque faz uma contraposição a, a essa entrega à melancolia e de não observar que, apesar da transitoriedade da beleza que há nas coisas, nas pessoas, ele menciona muito a questão do luto para exemplificar, mas apesar disso, ainda a gente ainda pode conseguir perceber beleza e sentido nas coisas. Eu acho que é um dos poucos que eu tive acesso, textos dele que traz essa pegada mais otimista. Eu, eu tive, eu já tinha ouvido falar desse texto, Transitoriedade, do Freud, mas só que eu nunca tive a oportunidade de ler. Eu vim ler hoje, né, que eu pedi o texto do Rafael, ele mandou para mim. E é curioso, né, porque muitas vezes a gente acha que aquilo que é transitório e passageiro, na verdade, ele é algo, já que é passageiro, né, muitas vezes a gente não dá o devido valor, né. Ah, isso daí passa rápido e tal. Mas só que o Freud, ele acredita que a transitoriedade do belo, ela implica exatamente a sua valorização. Se é transitório, se vai passar rápido, então ele é algo raro, né? Então é algo que você tem que dar valor. E, e ele fala também da questão da guerra, do luto, né? O luto, uma vez eu sei pouca coisa assim sobre. Uma vez eu ouvi alguém falando do luto, né? Que o luto, se eu não me engano, a pessoa passa por 5 estágios. Primeiro é a negação, né? Parece que a pessoa nega, aí vem a raiva, aí vem a. Eu sei que o último é a aceitação, né? Eu sei que depois da negação da raiva vem um outro que ele tenta, tipo, negociar, né, com a pessoa, negociação, se não me engano. Aí o outro eu não me lembro mesmo, assim, mas tem essas fases do luto da vida humana o- que as pessoas dizem que todo mundo passa por isso, né? Então são etapas que é importante a gente saber identificar, né? E, e saber que é normal, né? Da vida humana, a vida, o nascer, o morrer, né? E esse texto eu achei muito interessante. Eu estava até comentando com o Rafael que eu tô fazendo um artigo sobre um personagem da República, né, de Platão, o Céfalo, que ele está no fim ele chegou numa etapa da vida, né, da velhice, que os poetas chamam de estar no limiar da vida, né? Ou seja, ele tá preocupado com a idade, né, que ele já está perto da morte, ele está pensando já no AIDS, que no AIDS as pessoas vão pro AIDS, aquelas pessoas que, né, que vão ainda responder pelo que fizeram, né, durante a vida na Terra e tal. E eu lembrei dessa questão da transitoriedade também, né, tudo passa, né, então eu achei um texto muito bom, assim, bem interessante. E não é algo simplificado, porque o ser humano ele tem uma dificuldade muito grande de lidar com a sua própria finitude, a própria noção é, de vida e morte é complicado para a gente assimilar. E eu até me lembrei, assim, a comparação faz um pouco de sentido na minha cabeça, mas acho que vocês vão entender o porquê, ou não. Mas há alguns escritos do Feuerbach sobre
essa problemática que o ser humano tem de aceitar a sua própria finitude, e a partir disso vem a criação de Deus. E vem também dessa dificuldade, justamente de aceitar-se como um ser finito, que a vida de uma borboleta parece curta para nós, mas a sua percepção de vida é muito mais longínqua. E assim como outros indivíduos também. Assim como para uma abelha, para uma lagarta, para qualquer outro indivíduo que se aloque em alguma parte da natureza, aquilo ali é o seu mundo. Então, essa dificuldade do humano de reconhecer o seu próprio ser e de aceitar, então, a sua finitude, é algo complexo, é algo que possui dificuldade. Então, esse texto é a primeira vez que eu tive contato, inclusive eu quero ler com mais atenção no momento, porque eu ainda vou para a faculdade, tá? Que eu não concluí o curso ainda. Mas é um texto que eu achei realmente otimista, porque essa visão de fato observar, perceber o valor naquilo que é transitório, é algo que principalmente hoje, nesse período que estamos vivenciando, é algo muito difícil. E olhe que hoje em dia tudo, em sua maioria, você mal consegue apreender, porque passa muito rápido. Então, assim, eu gostei e acho um texto super atual, super interessante de se aprofundar. Gostei muito do encontro e espero que a gente possa continuar com esse estilo de discussão, de leitura. Achei muito bacana. E também, se você pega esse texto, tem uma passagem de um livro do Sêneca, acho que é sobre a brevidade da vida, que ele fala justamente isso, que cada dia seu se igual a uma vida. Eu até deixei aqui essa parte aqui, né, em destaque, né? Se existir uma flor que floresça apenas uma noite, ela não nos parecerá menos formosa por isso. E isso mostra também que a gente também tem que se entregar para a vida também. Mas não se entregar de uma forma banal, de uma forma superficial, mas de uma forma muito profunda. Eu acho que o que esse texto vai trazer para a gente é, ok, nós sabemos sobre o luto, até ele falou bastante luto, eu acho que isso que você trouxe, Vanessa, é fantástico, e que o Raíssa também trouxe também, que a nossa vida é breve. Quando? Não sabemos, mas que isso vale muito a pena. E é isso que Freud também transformou a vida dele. Com críticas, sem críticas, com problemas, mas ele foi lá e falou, isso aqui foi minha vida, eu fiz valer a pena. E aí eu jogo a pergunta para vocês. E a vida de vocês? Você sente que vale a pena? Que está nessa formosura, igual ele fala aqui? Não importa o tempo, mas que é uma bela, formosa vida? Joguei a provocação aí, gente. Rafael, por acaso, assim, você quer me gerar outra crise existencial? Porque é uma pergunta que realmente leva a diversos lugares. Esses dias eu estava relendo o texto do Adorno sobre tempo livre e refletindo sobre se de fato temos esse tempo livre e as colocações ou aquilo que a gente classifica como hobby, a sua vulgaridade e etc. Porque eu estou, como eu disse antes, finalizando meu curso, mas eu trabalho de manhã e de tarde no comércio. E eu fiquei com um processo muito grande de reflexão sobre a quantidade de horas que eu passo fazendo isso e o pouco tempo que eu tenho
para conseguir fazer leituras, fazer coisas que eu tenho apreço, mas mesmo sendo pouco tempo, essa brevidade que eu posso ter no momento atual da minha vida ainda é muito profunda. Eu tive vários insights assim no meu horário de almoço mesmo. Então, eu entrei no âmbito mais assim de conformidade esses dias, porque infelizmente uma realidade a qual eu tenho que me submeter no momento, mas apesar disso, eu ainda não perdi a esperança, que eu acho que é algo fundamental. Às vezes a gente fala e algumas pessoas analisam como clichê, mas se você não tem esperança, se você não tem uma luz que te guia, que eu não falo, não confundam nada voltado para a religião, mas é qualquer bússola que tenha dentro de você que te aponte para aquilo que afirma a sua potência, que ative, que amplie o seu conatos. Então, a pergunta que você fez me voltou um pouco para essas reflexões que eu tive antes, e realmente é uma questão a se pensar. Vai O lá, Ronald. Ronald levantou a mão. Ia recomendar a leitura de um texto que eu acho, apesar de ser um texto assim muito depressivo, mas é um texto interessante se você olhar pelo ângulo mais positivo, né? Que é o Breviário da Decomposição, do Emil Cioran. Não sei se vocês conhecem. Ele é bem assim visceral mesmo, né? Um humor assim bem visceral. Mas aí você percebe o Camus também, por exemplo, né? O Camus, essas leituras, elas são meio desgastantes, mas elas nos revelam assim essa parte mais cruel da vida, né? Porque, por exemplo, quando eu perdi meu pai, eu não senti essa melancolia, sabe? Eu senti tristeza mesmo. Então eu acho que quando Freud fala em trauma e melancolia, eu não sei bem se é por aí, pelo menos eu não senti essa melancolia. Eu sinto melancolia por outros motivos, mas em relação ao luto, especialmente do meu pai, eu senti muita tristeza mesmo. Agora, melancolia, eu acho que é outro estado, né? Até um estado mais contemplativo, que você consegue produzir alguma coisa, você consegue se levantar, sair de uma cama. Agora, uma tristeza de luto, a tendência é você ficar prostrado, deitado, ou não querer sair de casa, alguma coisa assim. Mas eu acho que é isso mesmo. A própria palavra trauma vem de ferida, né? De fratura. É como se fosse uma fratura na alma, que é difícil de superar. A gente diz que supera, mas é muito difícil porque você não tem mais a presença daquela pessoa, ao mesmo tempo você não vai ficar chamando por ela, né? Você não vai querer a presença de uma coisa que não vai ter a presença mais. Então, eu acho que esses autores mais viscerais, eles são importantes para a gente entender a crueza da coisa, né? Que a vida. Ninguém quer perder um parente, né? Quando você perde um parente, aí você começa a sentir a finitude daquele parente e, por consequência, a sua finitude também. Entendeu? Bom, eu acho fantástico o que vocês colocaram. E, Vanessa, olha que interessante, né? Você falou de trabalhar, né? Que trabalha, faz um monte de coisa, né? Mas é importante também, pelo menos eu vejo, que tudo isso também tem um valor dentro de você, né? É interessante, até novamente eu separei mais um trechinho, né, que a gente leu. O valor da transitoriedade é o valor de realidade do tempo. A limitação da possibilidade de fruição aumenta a sua preciosidade. Mesmo você trabalhando, comércio e tal, também você pode usar esse tempo de uma forma valorosa, sabe?
E isso a gente volta novamente para os históricos, né? Eu acho que os históricos eles abordam muito isso, né? Esse valor, onde você estiver, esse valor interno. E respondendo a própria pergunta que eu fiz, cada dia mais eu entendo isso. O valor de cada dia, o valor de cada momento, o valor de não importa onde eu estou, mas eu sou um elemento transformador dentro da minha possibilidade e da minha realidade. Sabe? Pode ser que ninguém perceba, mas eu tento fazer o melhor que eu posso. Isso que é uma coisa assim de significar uma valorização, como ele coloca aqui, sabe? Eu acho importante colocar isso. E sobre esse texto que você falou, Ronald, eu não conheço. Acho que vale a pena depois, se você puder enviar também o título do livro lá no grupo. E aí eu queria ver do Harrison aí, o que você acha disso? Dê sua opinião. A minha opinião Só um sobre o... momento. Ah, pode falar. Desculpa. Era só para confirmar se, e também caso vocês conheçam o autor, com o Ronald, se é o mesmo que tem o Silogismos da Amargura. É esse mesmo, que é o Emil Cioran. Deixa eu escrever aqui o nome dele aqui. Sim, era para confirmar se era ele mesmo, porque eu conheço ele por esse texto. Aí, como é mais amplamente conhecido, eu pensei que os colegas poderiam também rememorar dessa forma. Já ouvi falar nesse autor, só que foi uma obra chamada Compreender Sócrates, do Dorian, Louis André Dorion, que eu acho que citou esse autor aí, se não me falha a memória. Agora eu não sei se ele falou alguma coisa lá que o autor pegou e citou o nome dele lá, entende? Mas essas obras dele que vocês comentaram eu não conheço não, nunca tinha ouvido falar. Enfim, sobre a vida, né, sobre o que o Rafael estava perguntando, eu acredito, quando estava quando o Rafael grifou aquela parte lá da flor, que vive apenas um dia, né? Floresce apenas uma noite, ela não nos parecerá menos formosa por isso, né? Eu estava lembrando de uma outra flor chamada flor de lótus. Ela é muito conhecida naquelas regiões do Oriente, né? Tem uma curiosidade dessa flor que ela nasce na lama, mas mesmo nascendo na lama, ela é um símbolo de pureza para os orientais, né? Ou seja, ela nasce na lama, então ela tem todo um processo, né? Eu acredito que não é fácil a procura da luz do sol, né? Então o caule ali, a planta, ela vai crescendo até que consegue atingir, né? Uma determinada altura para se livrar da lama, vai crescendo e fica a coisa mais bonita, né? É o símbolo da pureza lá para eles. Então, não só essas plantas, essas flores, mas eu acredito que cada um de nós, assim como elas, tem a sua particularidade, tem a sua missão mesmo, né? Aqui na Terra. Cada um vive a sua vida, né, de uma maneira, uns de modo parecido, outros de modos completamente diferentes. Agora, sobre a minha vida, eu acredito que a minha vida é uma vida boa. Não, mas por boa, eu não me engano, assim, né? Por boa, a minha vida eu considero ser uma vida boa, mas não é uma vida. Eu não me engano, assim, eu não acredito que a minha vida seja uma vida né, de facilidades, né? Ah, eu tô livre de dores, eu tô livre né, sei lá, de me machucar de alguma maneira, nada disso, né? Eu acredito que bom, eu tenho 36 anos, mas só que eu nasci num lar cristão, né? Então eu sempre ouvi falar muito sobre resiliência. Sabe, a resiliência ela é uma palavra que veio da física,
né, que a psicologia, né, outras áreas acabaram se apropriando dessa palavra. Por exemplo, você estica uma liga, né, você estica ela fica toda esticada e quando você salta, ela volta ao seu estado ou até mesmo aproximada assim do que ela era antes, né? Ela consegue voltar ao seu tamanho normal, assim, tamanho aproximado assim do que era normal, né? Eu acredito que nós somos a mesma coisa, assim. Resiliência é isso, né? É você passar por tribulações, passar por problemas e independente do que aconteça na sua vida, você é capaz de manter a sua sanidade, né? Capaz de tá caindo uma tempestade na sua vida, mas você é capaz de, de, de olhar para a vida com uma mente sã, né, com tranquilidade, assim, poxa, veio tudo isso sobre mim, mas só que já passou, né, já passou, vida que segue, vida bola para frente. Então, eu tive sorte, assim, de nascer em um lar que eu tive apoio, né, de todas as maneiras possíveis, então eu assim, eu não me deixo abater assim facilmente, né? Então, por isso que eu costumo dizer que minha vida, eu considero que eu tenho uma vida boa, né? Então, cada um, seja um ser humano, seja uma flor, seja um animal, seja o que for, ele tem a sua particularidade, né? E que deve ser respeitada e tudo mais. Acho que é isso. Bom, então acho que é isso por hoje, né, pessoal? Tem mais alguma coisa para falar, Vanessa? Tá tranquila? Gostou da reunião? Bom, Raidson, acho que você pode então parar a gravação, por favor. Ok. Acho que eu não consigo parar.